Boa noite. Nós estamos mais uma vez alegremente apresentando o programa Trilha de Saberes. Hoje vamos ter a honra de trabalhar e de bater um papo com uma pessoa muito especial. Daqui a pouco eu já eu já vou apresentar e sejam muito bem-vindos, Marcos, Técio, Roberto. Enquanto vocês chegam, enquanto vocês entram, daqui a pouco eu te chamo, Técio. Nós vamos falar hoje sobre relações trabalhistas em tempos de Covid. Como é que a gente pode compreender esse momento, e vamos falar coisas interessantíssimas. Mas enquanto nossos convidados vão chegando, eu vou dando as boas-vindas para a Nath, para o pessoal que está conosco. Eu vou ler um texto que foi escolhido por Técio. É o seguinte: imediatamente escaparam dali miríades de pragas sobre os homens, tais como a gota, o reumatismo e a cólica para o seu corpo, e a inveja e o despeito e a vingança para o seu espírito, que se espalharam para longe e por toda a parte. Pandora apressou-se em colocar a tampa de volta sobre a caixa, mas infelizmente o conteúdo inteiro já havia escapado, tendo apenas restado uma única coisa no fundo dela: a esperança. Então vemos hoje que, embora tantos males, a esperança jamais nos abandona. E enquanto a tivermos, nenhuma soma de outras enfermidades pode nos fazer inteiramente infelizes. É com muito prazer e alegria e orgulho, uma ponta grande de orgulho, que eu convido Técio Roberto Peixoto Souza. Técio Roberto, advogado, presidente do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, fundado em 1946, é professor, mas eu vou falar mais de você, Técio. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu tinha 8 anos de idade. Eu vou repetir, eu tinha 8 anos de idade, eu era uma criança, quando soube que eu iria ser tia. A primeira vez que eu ia ser tia é de uma alegria. E na cabeça de uma criança, isso é a coisa mais fantástica do mundo, porque se por um lado me faltavam muitas coisas, especialmente voltadas a bens materiais, ser tia me colocava num pedestal tão importante dentre minhas amigas e amigos. E eu tinha tanto orgulho de falar que eu era tia pela primeira vez. Mas assim, hoje eu tenho esse orgulho, Técio. Se deixar, eu vou falar a noite inteira. É quase como um boneco. É quase como um boneco. É um boneco, Técio, mas que assim, eu te confesso, eu vou confessar para nossos amigos que assim, eu repensei a maternidade. Eu pensava assim, ele fica pouco tempo comigo. E dá tanto trabalho, porque você era muito perigoso. Como deve ser mãe? Como deve ser esse ofício de ser mãe? Eu acho que ali eu pensei, não, eu nunca pensei em ser mãe. Não é brincadeira. Brincadeiras à parte, Técio Roberto se tornou e sempre foi um menino muito especial, muito querido, muito amado, muito paparicado. Ele foi o primeiro neto do meu pai, do meu lado paterno, da nossa família menor. E seja muito bem-vindo ao Trilha de Saberes. Eu ficaria falando a noite inteira falando de você. Você é meu amor. Que idem. Jequiéense, Técio. Jequiéense. Sim. Você, nesse programa, assim, tivemos a honra de ter apenas uma que não era jequiéense, mas ela se dá como jequiéense, se considera. Então, todas as pessoas que estiveram aqui comigo no Trilha de Saberes são jequiéense, e você também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria. É uma alegria solar. É uma alegria grande como o sol estar aqui. Eu que acompanho aí essa trilha dos saberes.
muito feliz com o seu sucesso, muito feliz com sua alegria. De fato, é razão de muito orgulho, de muita alegria estar aqui hoje, batendo esse papo, conversando mais uma vez. E eu acho que bom que a trilha é trilhada por pessoas jiqueenses, porque como nós somos filhos da Terra do Sol, quem sabe a gente pode clarear as coisas, iluminar as coisas aí para as pessoas. Sim, e você já me pede para começar falando de esperança, né? Nath está falando, já ouvi tanto Ieda e Ione falando de Técio. Agora entendo o motivo, uma simpatia. Ele é muito especial. Obrigado, Vivian, obrigado. as pessoas que estão chegando, que estão conosco, sejam muito bem-vindas. Teco, então vamos começar esse papo, porque eu sei que tem gente que está muito interessada nessa coisa. E curioso, você trabalha nessa área também como professor, como advogado, e tem muito a contribuir conosco. Mas uma coisa assim, eu quero começar com uma pergunta meio tensa. Historicamente, nossas relações trabalhistas foram engendradas numa cultura escravocrata. Desconstruir essa relação Casagrande e Senzala parece ser uma difícil tarefa na atualidade. Qual é o seu ponto de vista sobre isso, meu filho? Olha, na verdade, as relações de trabalho, elas passaram ao longo do tempo por diversas perspectivas. Do ponto de vista bíblico, por exemplo, a gente olha lá no livro de Gênesis, está lá que o trabalho foi dado por Deus como um castigo pelo homem ter pecado, né? Do suor do teu rosto comerás o pão. Se a gente passar para a Grécia antiga, o trabalho era indigno, o trabalho era algo que apenas se referia, ou que apenas deveria ser lidado pelos escravos, por aqueles que não tinham a dignidade de serem cidadãos e que por isso deveriam aí prover com os serviços os outros, né, os demais cidadãos que eram inteiros, né? O trabalho era uma limitação. Quando a gente vai passando com a análise, você identifica que aí já no Novo Testamento, numa visão um pouco mais cristã, o trabalho ele se erige, ele se consagra como o resultado das obras, né? Não te julgareis pelo que tu és, mas pelas obras que tu deixares. Então, as obras, o resultado do trabalho é que passa a ser o objeto da análise. E hoje, quando você faz essa leitura, você identifica que, em uma medida, as pessoas elas usam o trabalho como um instrumento até de sua realização pessoal, de sua realização profissional, né? A gente vê, por exemplo, quantas pessoas que não lidam bem com a aposentadoria. Pessoas que lidaram com a atividade profissional durante tantos anos e que, depois de ter os seus vínculos extintos aí com gozo de uma aposentadoria, ficam aí um pouco atordoadas com essa situação nova que seria a aposentadoria. Então perceba que, do ponto de vista histórico, a gente tem vieses diferentes para a compreensão do fenômeno do trabalho, e esses vieses se refletem também na visão de hoje acerca do mundo do trabalho. Nós estamos num tempo em que, por exemplo, muitas pessoas estão muito aflitas porque estão trancadas em casa sem poderem trabalhar. Outros estão muito aflitos porque precisam ir trabalhar. Os profissionais de saúde, muitos deles, estão aterrorizados porque precisam exercer as suas atividades.
De modo que a compreensão do fenômeno do trabalho, ele deve ser enxergado sobre diversos prismas. O prisma dessa relação de opressão, dessa relação de força, de disputa, é um deles. Também é um deles. Mas não é o único. Na verdade, as questões relacionadas com o trabalho, elas podem, por exemplo, recair na perspectiva de que o empregador ele não tem o direito de pagar o salário e não exigir uma atividade. Quantas vezes a gente já ouviu dizer assim, olha, fulano conseguiu uma indenização, ser indenizado pelo seu empregador, porque ele recebia o salário, ia para a empresa, sentava numa mesa e numa cadeira e nenhuma atribuição lhe era passada. Nenhuma atividade, nenhum trabalho, nenhum ofício lhe era exigido. Então perceba que como essa questão ela acaba por envolver aspectos históricos, aspectos filosóficos, aspectos da psicologia, aspectos sociológicos, e todos estão entrelaçados. Por quê? Porque se do ponto de vista histórico a relação de trabalho foi, de algum modo, relacionado com a própria sobrevivência, então as pessoas que não tinham patrimônio, as pessoas que não tinham renda, só possuíam como forma de sobreviver a venda da sua própria força de trabalho, da sua atividade, do seu ofício. Hoje, nós podemos entender que, além dessa perspectiva, existe aquela perspectiva de que o trabalho realiza pessoalmente. O trabalho é o resultado de uma manifestação de vontade, de uma manifestação de liberdade, né? De dizer, eu sou livre. Quantas vezes a gente já ouviu dizer assim, fulano se considera um sujeito rico porque ele é livre para fazer o que ele quer. Ou seja, a sua atividade, o seu trabalho, portanto, ele é compreendido na perspectiva de realização pessoal. Então, o fenômeno do trabalho, eu sou um entusiasta das relações de trabalho, porque, de fato, há uma multiplicidade de perspectivas que são muito grandes. E isso gera uma dificuldade em se sintetizar. A gente que é professor, a gente diz que os grandes ensinamentos, ou o grande dom de ensinar, é tentar simplificar coisas complexas, né? É tentar reduzir coisas complexas para caber na compreensão de quem e com quem a gente está conversando, com quem a gente está falando. E essa complexidade ela é muito grande porque o fenômeno do trabalho ele envolve questões relacionadas com a própria sobrevivência, mas ela envolve também questões relacionadas com o desempenho da vontade das pessoas, com o desejo das pessoas de trabalhar, com o desejo de executarem certas coisas, certos ofícios, e com a perspectiva de que este desejo ele reflete algo que eu ajustei, que eu negociei. E aí há um grande entremeamento de questões aí, porque existe, dentro da sistemática das relações de trabalho, já desde o século XIX, uma expressão que é muito interessante, que é de um filósofo chamado Lacordaire, que ele dizia o seguinte: entre o forte e o fraco, a vontade escraviza e a lei liberta.
De modo que, nessa perspectiva, a legislação do trabalho, na verdade, ela deve ser encarada como um mecanismo de proteção da vontade do empregado, da vontade daquele que, se fosse exercer a sua liberdade irrestritamente, seria escravo da sua própria manifestação de vontade, porque não teria margem para negociar. Então, há algo interessante e que é fruto dessa contradição, que é o fato de que, para ser efetivamente livre, é necessária a intervenção, a contenção, para permitir que eu tenha uma margem, um espaço, através do qual eu possa exercer a minha liberdade. Então, a legislação do trabalho, na verdade, e é interessante a gente notar isso, a relação de trabalho, ela visa exatamente estabelecer um piso. Tanto que quando a gente fala de salário mínimo, a gente não fala de salário máximo. A gente fala das férias mínimas de 30 dias, mas a gente não fala de férias máximas. Existem empregados que podem ter mais do que um período de férias por ano. A gente fala de um 13º salário, mas isso não impede que o empregado receba uma 14ª parcela correspondente ao seu trabalho anual, uma 15ª parcela. De modo que a legislação do trabalho ela é compreendida como um mínimo. E aí tem uma expressão que é interessante também, ainda do ponto de vista histórico, é que a expressão proletário, né, que remete à figura do trabalhador, ela advém de uma expressão que significa aquele e a sua prole. Ou seja, a relação de trabalho é aquela que deve ser suficiente para a manutenção da vida daquele que executa a atividade e da sua prole, ou seja, dos seus filhos, da sua família. Ou seja, há uma relação aí muito visceral destas relações de trabalho com essa manutenção da sobrevivência das pessoas, e esse é o grande desafio no mundo tão diverso. Na verdade, uma das grandes dificuldades atuais é exatamente, e talvez estejamos vivendo isso, mas somos incapazes de compreender o fenômeno ainda hoje, porque estamos aí diante de um fenômeno que é muito recente. Mas estamos num momento em que há uma desconexão entre a atividade e a remuneração ou a sobrevivência. Por exemplo, para nós que somos do tempo da fita cassete, né, Eda? Seria inconcebível dizer que alguém sobrevive postando, colocando, falando para um celular através de uma rede social, e ele é remunerado por isso, mostrando o seu dia a dia, mostrando o que gosta de comer, os seus diálogos familiares. É a profissão, que eu não sei se poderíamos já configurar isso como uma profissão, mas é a atividade do youtuber. É a atividade daquele que vai numa mídia social contar uma história, explicar alguma coisa e passa a ser remunerado por isso. Mas é remunerado pela sua atividade? Não, ele é remunerado pelo número de pessoas que assistem aquilo que ele postou. Tanto que eu posso ser remunerado não pelo
fato de gravar algo. Eu posso não gravar nada, mas pela curadoria, pela compreensão, pela sistematização de alguma coisa. Então veja como essa relação é interessante no mundo de hoje. Havia até um tempo atrás uma relação muito próxima, muito estruturada das relações de trabalho, como sendo aquelas através das quais as pessoas deveriam estudar o primeiro, se alfabetizar, ter uma formação científica, né? Fazer um segundo grau, através de uma escola técnica, que fosse o caso, ser aprovado por meio de um vestibular, ser guindado a uma carreira universitária e, a partir daí, o exercício de uma função, de uma atividade. Mas hoje nós vemos crianças que possuem canais no YouTube, que postam as suas brincadeiras, os seus afazeres domésticos, os seus afazeres familiares, e são remuneradas por isso. Então, há uma desconexão entre a remuneração e o trabalho. Algo que nós, há tempos atrás, não conseguíamos enxergar tão claramente. Então, veja como essa complexidade ela é muito importante e como isso acaba afetando as pessoas na sua própria compreensão, né? Como isso acaba impactando na forma através da qual as pessoas compreendem-se e compreendem o seu papel perante as demais. Eu acho interessante, às vezes, que você que tem esse tipo de oportunidade, a vida profissional vai nos dando essas oportunidades, pessoas que não precisavam trabalhar, pessoas que não dependem do trabalho para sobreviver, mas ao não terem a oportunidade de desenvolver aquela atividade dentro de um determinado contexto, ficam absolutamente tristes, arrasadas, numa situação até de desespero, às vezes. De modo que esse mundo que nós estamos vivendo, e esse período da pandemia tem sido interessante desse ponto de vista, nós tivemos a oportunidade de realocar uma série de aspectos relacionados com o mundo do trabalho. Nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de identificar que não é mais necessário, não é mais essencial um locus, um lugar para desenvolver uma atividade. A própria aceleração que se impôs através desse trabalho em rede permite, por exemplo, e isso está acontecendo, eu identifiquei isso há poucos dias, uma profissional da área de psicologia até, mora na Inglaterra e atende todos os seus clientes no Brasil através do teletrabalho. Essa mudança de perspectiva faz com que, por exemplo, a gente passe a repensar a ideia do local de trabalho. Qual é o meu local de trabalho? O meu local de trabalho é a minha casa? Meu local de trabalho é o meu computador? Eu gosto muito de brincar com essa expressão. O Marcos, que está aí também participando, também gosta bastante, que a gente diz que existem os advogados que são pastéis, que são os advogados que, para o desempenho das suas atividades, só precisam de uma pasta, que é o seu computador, e de um telefone. Pastel. Essa expressão traduz muito o dia de hoje.
nós todos estamos nos tornando profissionais pastéis. A gente pode desenvolver nossas Sim. atividades, e muitas das nossas atividades, simplesmente através de um tablet, de um notebook, de um celular, de uma rede telefônica. A gente consegue desempenhar nossas atividades. E esse período da pandemia foi muito próprio para nos mostrar isso. A gente acabou ultrapassando este desafio nessa perspectiva. De outro lado, também nós conseguimos identificar com muita clareza nesse período de pandemia as dificuldades que são próprias daqueles que não podem exercer as suas atividades senão pessoalmente. Como é o caso do gari, do mecânico, do médico, do dentista, ou seja, existe do profissional de saúde no geral, né, do fisioterapeuta, do enfermeiro, daqueles Do pessoal dos cuidados, supermercados, né? o pessoal do supermercado, cuja essencialidade mais se reafirma mais uma vez, né? Cuja necessidade, cuja essencialidade se mostra mais uma vez, porque se não fosse o agricultor que estivesse lá cultivando a sua terra e trazendo o alimento para a cidade, certamente nesse período nós já estamos aí há 120 dias dessas restrições, né? Em alguns lugares menos, em outros lugares mais. Em Salvador já estamos há mais de 120 dias com a cidade fechada. Agora, ao longo desta semana, é que passamos a ter o reestabelecimento de alguns negócios, ainda assim, nem todos, não todos. Os restaurantes, por exemplo, não estão funcionando para a entrega da comida no próprio estabelecimento, mas apenas para o delivery ou apenas para o drive-in, para você pegar e ir embora. Mas veja como acaba sendo relevante, como acaba se mostrando relevante, né, nessa cadeia, né, nessa sequência de eventos, o papel desses profissionais, aqueles profissionais que não podem deixar de executar as suas atividades, senão naqueles locais específicos, né? Então, esse período parece ser efetivamente um período de muitas ponderações e muitas reflexões sobre as relações de trabalho no geral e sobre o tipo de relação de trabalho que nós desejamos no particular, né? Há grandes discussões nesse momento, por exemplo, acerca das questões relacionadas com a saúde ocupacional, as questões relacionadas com o meio ambiente do trabalho, com o meio ambiente físico, mas também com o meio ambiente psicológico, com o próprio clima organizacional e o reflexo que isso se impõe dentro da execução de um contrato. A própria questão relacionada com a sobrevivência das pessoas. Existem pessoas que, justamente pelo fato de não estarem inseridas num sistema formal de atividade, nesse momento sentiram muita dificuldade em, por exemplo, acessar os serviços que o Estado se dispunha a fazer. É interessante a gente identificar isso, porque, no particular, nós, brasileiros, somos muito afeitos a criticar o Estado, e quase sempre com razão. Mas devemos também ter em vista que os dados oficiais revelaram que existiam 30 milhões de pessoas, 30 milhões de brasileiros, que não tinham nenhuma relação formal com o Estado. Não Simplesmente eram não existiam. conhecidos, né? Não existiam. Eram invisíveis. Ou seja, eram pessoas que não tinham registro junto aos órgãos de previdência social, aos cadastros governamentais de nenhuma ordem, municipais, estaduais e federais. São 30 milhões de brasileiros que simplesmente submergiam dentro da estrutura social, o que mostra, na verdade, que nesse aspecto nós damos muito pouca valia, damos muito pouca razão à forma de determinadas coisas, né? Ou seja, nós
nós até, talvez, pela nossa forma de enxergar a realidade das coisas, damos muito pouca atenção à forma que se exige, ou mesmo a que não se exige, mas a alguma forma na compreensão das nossas relações com os entes públicos, nas nossas relações com os entes privados, com os nossos contratantes. Perceba como isso impacta na nossa compreensão, porque se no particular o Estado está quase sempre errado em razão da sua inércia, especificamente me chamou muita atenção foi o fato de que o governo federal disse que iria pagar, mas encontrava enormes dificuldades de cadastrar as pessoas, porque, obviamente, fazer o cadastro de 30 milhões de pessoas num curto espaço de tempo iria gerar uma série de problemas. Isso em qualquer lugar do mundo, e aqui não foi diferente. E vimos aí filas quilométricas nas agências bancárias, das pessoas precisando dos recursos de um lado, de outro lado, o Estado dizendo-se disposto a fazer o pagamento, mas sem conseguir aí mediar essa relação em razão dessa falta de forma, né? Como isso é paradigmático, assim, nos denuncia enquanto sociedade, sabe? Ou seja, nós não realizamos, nós não ligamos para a forma das coisas. E isso para mim, é muito importante. Nos diz muito. E também nos impõe que nós reflitamos, mais uma vez, sobre o tipo de sociedade que a gente quer, o tipo Sim. de comunidade que a gente quer, o tipo de relação, de relacionamento que nós queremos com o outro, o tipo de relacionamento que nós queremos com a sociedade, com o Estado, a prefeitura, a União, com a minha família, que tipo de relacionamento nós desejamos. Talvez essa também tenha sido um efeito aí indireto, digamos assim, dessas relações de trabalho, além de todas as outras. Eu estava brincando ainda hoje com o pessoal do escritório, dizendo, olha, eu estou com a sensação de que estamos aqui a dia 27 de dezembro de 2019 e faltam 3 ou 4 dias para o ano começar. Porque o primeiro semestre já acabou, mas nós não temos a sensação de que o ano de 2020 foi realizado, não obstante, e aí é que está o inusitado, do dia 15 de março até hoje, não existiu uma semana sequer, em que não houve a edição de um ato normativo, judicial, uma decisão judicial, uma liminar, uma negociação coletiva, uma reversão de decisão judicial, um ato do Ministério da Economia, do antigo Ministério do Trabalho. Não existiu uma semana na qual não tivemos um ato praticado que impactou muito no mundo do trabalho. Desde o estabelecimento de benefícios, que foi o caso desse benefício, dessa Bolsa Covid, né, que o pessoal está falando, que foi esse benefício que através da medida provisória 936 foi estabelecida em favor dos empregados que tivessem os seus contratos suspensos com o pagamento pelo governo, né, com o pagamento pelo Estado, do valor correspondente se não a totalidade, mas parte do salário, com a suspensão das obrigações por parte do empregador e com esse financiamento aí desta mão de obra, até questões relacionadas com suspensão do recolhimento, não da exigibilidade, mas apenas do recolhimento, o que a gente chama de diferimento, do adiamento da obrigação de férias, do pagamento de férias, do pagamento de FGTS, do registro de negociações coletivas. Poucas pessoas
identificaram, mas, por exemplo, o período da pandemia começou o início das preocupações sobre a pandemia se iniciou a partir do dia 15 de março, mais ou menos. Só que as datas bases de uma série de categorias profissionais, ou seja, aquele período em que as categorias profissionais buscam negociar através dos seus sindicatos, é o período em que há a maior tensão no entorno de greves, no entorno de negociações coletivas, normalmente no dia 1º de maio. Ou seja, a partir do dia 15 de março em diante, até o dia 1º de maio, é muito comum vivenciarmos esse período de tensão, que é muito próprio das relações de trabalho, e eu enxergo isso como absolutamente natural, dessa negociação, ainda que, digamos assim, com as nossas trombadas, os nossos apertos, os nossos senões. É o período de muitas greves, entre o dia 15 de março e o dia 1º de maio, um período de muitas greves. E esse ano, exatamente pelo ineditismo da situação, nós não conseguimos enxergar esse movimento exatamente em razão da frustração deste momento em relação às perspectivas de cada um. Nós percebemos, na verdade, o movimento por parte de muitas entidades sindicais. Algumas entidades sindicais não entenderam bem o momento que nós estávamos. Então, acabaram por buscar se aproveitar deste momento. Mas a imensa maioria das entidades sindicais, aquelas que, de fato, conseguiram compreender o momento, foram muito capazes de chegar para as representações empresariais e dizer, olha, vamos aqui, vamos resolver, vamos buscar equacionar as coisas, a gente não quer dificultar a vida de ninguém, vamos efetivamente viabilizar aqui as nossas questões, as eventuais discussões que a gente tiver, a gente bota para frente, a gente discute novamente para frente, mas nesse momento vamos aqui, vamos salvar vidas, vamos salvar empregos, vamos diminuir tensões para que a gente possa atravessar esta tempestade de uma forma um pouco menos doída, um pouco menos dolorida, como uma tragédia humanitária, sanitária dessa natureza, inevitavelmente e isso não se pode jamais ignorar. Não dá para ignorar uma quantidade de mortos, uma quantidade de pessoas feridas, dilaceradas em seus corações por terem perdido entes queridos, por terem perdido empresas, por terem perdido empregos, por terem perdido oportunidades, enfim, cada um saberá aí ao longo do tempo tratar das suas respectivas dores e nós não podemos ignorá-las. Então, assim, esse momento acaba sendo um momento muito próprio para a gente fazer alguma reflexão sobre essas relações de trabalho, porque é independente e além das questões técnicas, teóricas, sobre benefícios, sobre questões legais, normativas, problemas relacionados com a gestão da própria atividade da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho que é tão pouco compreendida. A Justiça do Trabalho, as pessoas dizem que ela está ali só para beneficiar os empregados, ela está ali só para fazer cortesia aos empregados. E eu gosto sempre de dizer, olha, eu já vi a Justiça do Trabalho errar, como toda organização humana que erra, e erra mesmo, nós erramos, mas já vi acertar muito. Já vi, já identifiquei pensamentos errados, pensamentos equivocados, mas já identifiquei pensamentos corretos, pensamentos coerentes. E a gente só percebe, em alguns momentos, o papel que a Justiça do Trabalho tem quando a gente vê, por exemplo, e aí veja, Eda, como
às vezes, questões relacionadas ao nosso dia a dia passam ao largo e a gente não consegue compreender a conexão que isso tem com as nossas instituições. No ano de 2018, ou 17, já a essa altura já está me falhando a memória, nós tivemos uma greve de caminhoneiros. Greve de caminhoneiros, que na verdade não se tratou de greve, porque greve, do ponto de vista trabalhista, técnico, é um movimento orquestrado sob uma forma específica entre sindicatos. Então, existe um sindicato dos trabalhadores, sindicato dos empregadores, eles não combinam entre si as exigências e... Vixe, estão dizendo que está sem som. Você está me ouvindo? Será que está sem som? Eu estou lhe ouvindo. Então vamos. Então, a greve dos caminhoneiros, isso que a gente chamou de greve dos caminhoneiros, a paralisação dos caminhoneiros não foi greve. Por quê? Porque a greve, do ponto de vista legal, ela é tratada, ela é cuidada por uma instituição que é a Justiça do Trabalho. De modo que, perceba, olha como todos os anos praticamente nós temos greve de motorista de ônibus, greve de professores, greve do pessoal da construção civil. Mas perceba como essas greves, ao serem conduzidas no âmbito do Poder Judiciário, elas possuem uma forma, elas estão adequadas e a gente consegue conviver com essa greve sem um drama social, uma convulsão social. Grandes prejuízos, sem grandes prejuízos. Sem grandes prejuízos para a população. Sim. Mas perceba que, como esta paralisação dos caminhoneiros, que não foi uma greve, não estava estruturada formalmente como uma greve, como gerou um desarranjo social. Não se sabia com quem negociar, não se sabia qual era a pauta de reivindicações, não tinha forma, não estava sujeita a uma decisão, a uma conformação, a condução daquele conflito. Então veja como faz falta e como faz falta uma instituição capaz de aglutinar e de conduzir esses interesses contrapostos para tentar viabilizar dentro desses interesses contrapostos uma solução socialmente aceita, sabe? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito descrentes das nossas instituições. Estão muito descrentes das instituições políticas, das instituições judiciárias. Mas as pessoas acabam ignorando que essas instituições elas não existiram desde sempre, não. Havia um tempo, e não é tão distante, para um Estado, do ponto de vista civilizacional, um pouco atrasado, como é o nosso, o Estado brasileiro, o Estado da Bahia, houve tempo em que as pessoas resolviam seus problemas com base no pedaço de pau, de pedra, da faca ou do punhal. Você. Quero dar as boas-vindas e assim, agradecer. Dê uma pausa aqui no seu vídeo, Teco, e eu estou aproveitando para dar um beijo, mandar um beijo para todo mundo que está aqui com a gente, Joelma, Emanuela, Leila, Jaldo Souza, nosso primo, Marlice. Marlice, muito obrigada pelos retornos, pela presença toda quarta. Nós estamos apresentando o programa Trilha de Saberes. E sempre Marlice está com a gente, é um prazer, Marlice. Frank Sampaio, prima da gente,
Netinho, neto, empresário em Jequié, Nath sempre conosco também, parece que está parando. Vocês estão me ouvindo porque eu continuo falando. Dila também está conosco. Voltei? Está travando. Você voltou, eu quero só que as pessoas... Thaís está conosco, Thaís está fazendo bolos maravilhosos, Miss Confeita, bolos artísticos maravilhosos. Eu já vou fazendo propaganda aqui de meus amigos que estão conosco. Semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos no Trilha de Saberes o professor João Valcir, que vai falar sobre masculinidade tóxica. Mas é um programa a favor dos meninos. Então, quem estiver conosco, continue, fique conosco, que a gente vai falar muita coisa legal. O Washington está chegando, muito bem-vindos todos. Tem uma pessoa chamada Cocá, não sei se é o candidato a prefeito de Jequié, está conosco. Essa live está dando pano para manga, né? Está trazendo muita gente interessante para cá. Por favor, se vocês puderem comunicar se está tudo bem, se estão recebendo áudio, vídeo direitinho, nos comuniquem. Nath está falando que está me ouvindo, mas parece que Tessie já restabeleceu. Teco, o tempo aqui passa muito rapidamente. Você estava falando conosco da importância da organização social. Se eu entendi bem, da necessidade da sociedade se unir, e agora com essa pandemia, cada vez mais eu vejo assim ações e manifestações muito, muito pertinentes, muito importantes para que a nossa sociedade continue minimamente bem. Nós teremos impactos emocionais, econômicos, financeiros, impactos de todas as áreas, mas assim, quando a gente tem dores e feridas e tem alguém que nos apoie, então eu penso assim, que legal alguém que possa mais, como você, que tem conhecimento legal, apoiar pessoas, sinalizar para elas novos caminhos. Parece que esse novo tempo força que sejamos generosos uns com os outros, que sejamos bons, melhores. Eu tenho apostado nisso, embora Freud não fosse muito esperançoso. Eu estou aqui com ele, vocês estão vendo, né? Esse velhinho aqui, que falava sobre nossas pulsões, nossas neuroses, nossas histerias, nossas dores emocionais. Mas assim, ele também falava da gente precisar desse apoio do colo maternal, os pós-freudianos, como o chamado Winnicott, que a gente precisa de alguém que nos apoie, que fale assim, eu estou aqui com você e a gente vai sair vivo dessa. Quem conseguir. Parece brincadeira, mas eu morria da morte, né? É um momento muito, muito tenso, muito difícil, complexo, mas assim, dá uma esperança, e a gente começou falando de esperança, a gente poder sinalizar, assim, existem mecanismos sociais, até políticos, às vezes com muito sofrimento, outras vezes com poucos, mas assim, nós estamos como sociedade crescendo juntos nessa experiência de eu chamo de guerra, de uma pandemia inusitada que nos pegou a todos assim, nós tivemos muito pouco tempo para ver o que estava acontecendo no mundo, para nos preparar, e a gente ainda está aprendendo junto com o mundo a lidar com isso tudo muito complexo. Nath, um abraço para você, obrigada pelas suas participações. Assim, Nath está falando para a gente que a pandemia trouxe malefícios para o ramo trabalhista, mas em contrapartida abriu novos negócios através da internet e da tecnologia, e a gente está falando, Nath, da necessidade e da coisa boa de a gente ver instituições agindo todos em favor de todos. E como eu estava falando, assim, infelizmente o nosso tempo aqui é muito pequenininho. Você acredita que o nosso tempo está quase acabando? Eu acredito. E assim, de coração, antes que eu me esqueça, eu quero lhe agradecer a aula que você nos deu, com tanta generosidade, que está nos dando, com tanta paciência, generosidade, de um jeito tão didático, tão claro, né? Às vezes a gente vai conversar com advogados, eu tenho uma queixa com advogados, eles usam termos técnicos, sem saber para onde ir, a gente balança a cabeça, tudo bem, tem tudo, nada disso.
Mas, assim, que bom e agradeço de coração sua generosidade e sua bondade de estar aqui conosco, com certeza contribuindo para a expansão da consciência de muita gente, para a gente conseguir ver as coisas por outro ângulo. É muito interessante esse tipo de papo. Nós temos 10 minutos para terminar. Então, assim, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais. Ou que você finalize a sua ideia. Não, primeiro eu queria mais uma vez agradecer, assim, é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você. Esse período da pandemia acabou gerando um efeito pessoal em relação a mim, no sentido de que nós acabamos por ser obrigados a desempenhar muitas funções que nós não estávamos habituados a fazer e muitas vezes nós terceirizávamos, e necessariamente eu não estou dizendo que a terceirização é algo ruim, não, mas nós terceirizávamos naturalmente, por exemplo, cozinhar, arrumar nossa casa, cuidar das nossas crianças, dos nossos velhos, fazer mercado, que passou a ser aí uma atividade de alto risco, né? de alta indagação, digamos assim. Então, nesse período, acabamos por ter maiores demandas e isso nos acabou gerando a impossibilidade de fazer determinadas coisas. Eu estava brincando essa semana, dizendo, poxa, quando começou essa pandemia, eu separei aqui uma pilha de livros, que eu disse, não, esses livros aqui eu lerei nesse período em que possivelmente eu reduzirei as minhas atividades. Eu não tive tempo para fazer nada. Não se tem tempo. Eu me lembrei muito de Amir Klink, quando ele contando que ele se programou para ir para a Antártida pela primeira vez e ia passar lá o inverno e tal. E ele levou lá uma pilha de livros e aí disseram, amigo, como foi? Conseguiu ler todos? Ele, rapaz, eu não consegui ler nenhum. Lavar roupa, fazer água, cozinhar, tomar banho, dar manutenção no lugar onde eu estava. Demandava tanto tempo que eu não conseguia fazer as demais atividades. Então, é muito bom para mim estar aqui hoje, porque é um momento que nós estamos tendo, sem interrupções, de conversarmos um pouco. Mas como eu dizia... Esqueça um beijo para suas 3 mulheres, tá? Darei sim. 01, 02 e 03 estão aqui. É a esposa e 2 filhas maravilhosas. Dá um beijão, Sim. saudável. E o cachorro também, né? E também o cachorro, claro. O dono da casa. Sim. O dono da casa. Meus amores. Eu diria, assim, contrariamente ao que as pessoas estão sentindo, muito em função daquilo que se divulga, do próprio drama pessoal e sanitário que nós estamos vivendo, eu não acredito que nós estamos hoje piores do que já estivemos. Eu sou um entusiasta do futuro, sabe? Eu acho que nós, talvez até pela nossa história de vida, sabe? Nós conseguimos compreender que as coisas podem ser muito piores, poderiam ser muito piores. Eu não acho que as instituições brasileiras estão mais frágeis do que estavam. Muito pelo contrário, eu acho que, não obstante todos os erros, e olha que não tem sido poucos os erros que a gente tem constatado nesses dias, com esses todos solavancos, eu ainda acredito que temos saúde institucional para segurar a onda. Eu acredito que, enquanto sociedade, nós somos sim capazes de encontrarmos soluções. Eu acho que essa busca por soluções institucionais, por soluções formais,
por soluções, ainda que não sejam claras, cristalinas, mas com soluções racionais, pensadas em perspectiva. Eu acho que todas essas são possíveis. São medidas possíveis, sim. Agora, eu estou convencido de que isso não virá gratuitamente. Não será o nosso glorioso Espírito Santo que descerá aos céus e nos mandará aquele, o escolhido, que irá nos guiar pelos mares revoltos desse mundo afora. Não acredito. Não acredito que, dentre todas as suas preocupações, Deus tenha nos escolhido como povo ao qual ele deverá se incumbir pessoalmente de resolver os problemas. Eu acredito que somos civilizados o suficiente para buscarmos as nossas soluções. Não será sem dor, vai ser com dor, vai ser com solavanco, mas isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo democrático. A sociedade brasileira precisa entender que isso faz parte do jogo civilizacional e existem pedágios que nós somos obrigados a pagar. Existem pedágios, existem ônus que, enquanto sociedade, nós seremos obrigados a suportar. Por quê? Porque, aí eu volto para o começo da minha fala, existirão limites às liberdades individuais de cada um em favor de um bem comum. Não que esta limitação de liberdade seja ilimitada e restrita, não. Ou melhor, a limitação dessa liberdade seja ilimitada e restrita, não. Quem limita a liberdade, quem restringe a minha capacidade, deve fazê-lo de forma muito bem justificada, deve fazê-lo de forma muito bem aquinhoada, de forma muito razoável. É esse o mecanismo que nós devemos exercer nesse momento. É essa avaliação, é esse exercício crítico. Estamos num ano muito interessante para essa reflexão, que é um ano eleitoral. É um ano em que, mais uma vez, reafirmaremos os nossos erros e acertos quanto ao tipo de cidade que a gente quer, o tipo de relação com a política que a gente quer, do tipo de relação com o poder que a gente quer, de modo que essa cobrança e a difusão, a profusão de redes sociais, de exposição de ideias, ideias até às vezes idiotas. Nelson Rodrigues dizia que o problema é que deu-se voz aos idiotas, né? Os idiotas passaram a dominar o mundo pela quantidade. Então, assim, ainda que tenhamos opiniões que não sejam as melhores, as mais abalizadas, mas não vai ser retirando, por exemplo, a voz dos idiotas que nós teremos uma sociedade melhor. Não, vamos criticá-los, vamos debater com eles, vamos pressioná-los. Talvez assim a gente consiga construir um ambiente melhor, um ambiente mais civilizado. E eu diria que eu tenho muita esperança de que isso aconteça, porque ao longo desse período, o sentimento das pessoas foi mudando, as pessoas foram entendendo determinados estratagemas, determinadas situações. Eu achei muito interessante, eu estava conversando com o feirante, e ele dizendo, olha, mas o jornal não está reportando, não está noticiando o que está acontecendo. Entrou numa guerra política que não é a dele. Ou seja, um homem do povo teve a sensibilidade de conseguir entender que existia ali um desejo de informar mal, digamos assim. Então perceba como isso, a sociedade ela vai pressionando no sentido de irmos conformando as nossas ideias, as nossas forças, e eu tenho muita esperança de que sairemos melhor desse contexto do que nós entramos. Pelo menos assim eu desejo. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Já está se encerrando, quero lhe agradecer, quero mandar um beijo para cada pessoa que está conosco.
quarta-feira nós falaremos sobre masculinidade tóxica com o professor João Valci. Quem puder estar